Hoje eu vou te fazer a mesma pergunta que me fizeram, e essa pergunta foi capaz de mudar a forma como eu estou enxergando a minha vida hoje. E não foi uma pergunta que eu li num livro, nem numa palestra motivacional. Foi uma pergunta tão simples que quando eu respondi eu percebi por que eu estava tão frustrada na minha vida. Muito prazer, eu me chamo Emily Melissa, aqui nesse canal Eu Sou a Mel, um canal transparente onde a gente conversa sobre a vida, sobre marketing, sobre empreendedorismo e tudo que é de bom. Então pega um café ou só me coloca aí no cantinho enquanto você lava sua louça, dirige, faz suas coisinhas, porque hoje eu vou te fazer companhia num papo bem leve, gostoso e descontraído. No vídeo passado, eu contei por que eu decidi finalmente criar um canal no YouTube. Eu falei mais dos motivos racionais, da estratégia, diminuir o tempo de tela, da produção de conteúdo e que não teve uma virada de chave, mas aí eu fiquei analisando e teve sim. A verdade é que o canal ele foi só uma consequência, porque a mudança começou no dia que eu ouvi essa pergunta. E tudo começou numa sessão de terapia, adoro, e eu tava muito xoxa, eu não estava exatamente triste, mas eu também não estava exatamente feliz. E eu tava nessa fase, sabe quando você olha pra sua vida e pensa, tá tudo certo. Tenho vários motivos para ser feliz, mas parece que tá faltando alguma coisa. E durante a sessão, a gente conversa antes, né? Então a gente estava trocando ali uma ideia e em um determinado momento a minha terapeuta falou uma coisa que me incomodou muito. Eu fiquei muito pé da vida. Porque ela disse assim: "Olha, eu acho que você está vivendo um estado de ingratidão". E na hora eu pensei, como assim gratidão? Porque eu estava associando ingratidão como se eu estivesse sendo, tipo assim, rude. Sabe quando você faz um favor pra pessoa e a pessoa fala assim: "Ah, mas eu nem pedi pra você"? Aí você pensa assim: "Nossa, que ingrata". Era mais ou menos desse jeito que eu tinha interpretado, mas o que ela queria me dizer era completamente diferente. Era tipo assim: se eu não tô grata, em estado de plenitude, vendo beleza na vida, sorrindo para as flores, tô vivendo o contrário de gratidão. Eu sei que você deve estar incomodada aí também, mas ela estava falando mais dessa sensação de você parar de enxergar beleza na vida, não ter mais sentido no que a gente tá fazendo, sabe? Mas isso ficou na minha cabeça, então a gente foi conversando e a pergunta que veio logo depois, e foi ela que mudou tudo, até então eu tava louca, eu queria pegar ela pelo pescocinho, tipo assim, como assim, gratidão? Olha, eu até me arrumei aqui pra falar que ela olhou pra mim e fez uma pergunta que é assim, ó. Imagina que você vai acordar amanhã com 10 milhões de reais investidos, dinheiro suficiente para você não precisar mais ter que trabalhar. O que você faria da sua vida? Pausa dramática. Gente, eu nem precisei pensar para responder. Na mesma hora eu já sentei mais reto. Para quem tava assim, eu já abri um sorriso, já fui conversando que eu ia abrir um canal no YouTube. Que eu falaria sobre marketing, que eu ia falar sobre criação de conteúdo, a importância da sua empresa estar nas redes, que eu ia ensinar a editar no CapCut, eu ia ensinar a mexer no Canva. Eu respondi tudo isso só na minha cabeça, porque a única coisa que eu falei foi que eu ia criar um canal no YouTube. E o resto foi tipo um filme que passou na minha cabeça em meio segundo, aquela empolgação, aquele negócio, sabe? E aí, só que assim, ficou um silêncio na sala e eu lá com meu olhinho brilhando. E ela falou outra coisa óbvia pra mim, assim, mas para fazer tudo isso você não precisa de 10 milhões investidos. E é aí que eu trago, assim, a importância desse processo terapêutico para você se conhecer. É o papel da terapia te abrir igual uma cebola, camada por camada, para ver o que tem aí dentro de você, sabe? Essa empolgação, esse negócio dentro de você. E aí eu descobri por que que eu nunca tive é, esse ímpeto para ir fazer, porque no meu inconsciente eu me julgava. No meu inconsciente isso era fútil. Eu pensava, como é que eu vou
Meu esposo vai estar lá 8 horas por dia trabalhando CLT e eu vou estar gravando vídeo. Eu preciso de uma faculdade, eu preciso de um trabalho CLT, eu preciso pegar trânsito, eu preciso morar longe do trabalho. Eu tenho que me ferrar, porque senão vão achar que minha vida é fácil demais. E aí eu te pergunto, qual que é o problema? O problema é que eu ouvi as pessoas falando sobre isso, sabe? Sobre essas coisas que eu queria fazer. E aí, logo sem perceber, eu trouxe esses julgamentos para dentro de mim, como quem não queria desagradar essas pessoas para ser aceita, né? Pela sociedade, do que vão falar, né? E estaria tudo bem se lá no fundo eu realmente não gostasse disso, se eu descobrisse que eu não gosto de gravar vídeos, que eu não gosto de editar, que eu amo planilhas, números, eu sou uma excelente contadora, não tem problema nenhum. O mundo precisa de várias habilidades. A grande sacada desse vídeo é justamente essa, fazer você se descascar igual uma cebola, camada por camada, ou pelo menos começar esse questionamento, esse processo de ir tirando uma camada, peraí, o que eu realmente gosto, né? Até encontrar esse seu verdadeiro eu, esse eu mais verdadeiro. Sabe, aquele eu fofinho, cheio de vontade, curiosidade, sonhos, desejos, que talvez esteja aí desde a infância ou desde a adolescente, aí dentro de você, esperando essa oportunidade de ser ouvido, né? Só que o nosso adulto, meio frustrado, cheio de opiniões que nem são nossas muitas das vezes, começa a responder esse eu, falando assim: isso não dá dinheiro, o que vão pensar? Né? E a verdade é que as pessoas sempre vão pensar alguma coisa, elas sempre vão julgar. E 5 minutos depois vão estar falando de outra pessoa e julgando outra pessoa. Mas eu, você, a gente vai continuar brigando com a gente mesmo. E continua ignorando esse dom, essa vontade que a gente tem, esse negócio que a gente falaria por horas, que é uma habilidade natural. E talvez seja justamente aí que mora o nosso talento. Me empolguei, né, gente? Vamos lá. Então, a mensagem central é: não espere chegar aos 28, aos 30, aos 40, ou pior, passar uma vida inteira vivendo uma vida que não tem nada a ver com você. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha despertado alguma coisa aí dentro de você, igual despertou em mim. Foi tão libertador que eu vim fazer esse vídeo utilizando o princípio de transbordar na vida das pessoas, porque isso eu quis compartilhar justamente com o mundo, porque foi tão bom pra mim que pode ser incrível pra você que tá aí do outro lado, sabe? E se eu pudesse te dar um conselho faça terapia. Nas primeiras sessões, provavelmente você vai querer pegar o pescocinho da sua terapeuta, mas não desiste, porque com o tempo você vai ver o quanto essa pessoa é, assim, principal, é a pessoa fundamental para você se descobrir, sabe? Depois você vai querer guardar essa pessoa num potinho, colocar no seu coração e guardar para sempre, porque é ela quem vai te guiar nesse processo de autoconhecimento. E é isso, se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o seu like. O seu like pode ajudar esse vídeo a chegar em quem realmente precisa. E comenta aqui o que você achou. Eu vou ler e responder com muito carinho. E já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijos!